Olá, professor e companheiros de sala. Hoje é o dia da apresentação do nosso trabalho de História do Pensamento Cristão 2. E a nossa apresentação será feita por mim, pelo Paulo e pelo Rogério. E hoje nós falaremos sobre Søren Kierkegaard. O nosso trabalho ele terá a primeira parte, que será a biografia que eu falarei. Depois nós teremos as contribuições teológicas e as principais obras que o Rogério falará e o Paulo fará a conclusão do nosso trabalho. A respeito da vida de Kierkegaard, ele nasceu em 5 de maio de 1813, na Dinamarca. Ele teve a sua infância na presença do pai. O pai dele sempre incentivou ele a estudar, e com isso ele teve acesso às línguas, aprendeu o grego e o latim, e através do pai dele também ele herdou uma devoção pietista que era atormentada pela ansiedade. A gente vai ver isso durante toda a vida dele, que isso foi uma das características que acompanhou ele durante toda a vida. E o pai dele também ele tinha o hábito de incentivar os filhos a praticarem o teatro também, a fazerem peças, encenações, e isso fez com que Kierkegaard, desde pequeno, ele fosse desperto para uma vida imaginativa. Com relação à vida de Kierkegaard, ele nasceu numa época em que o mundo era dominado pelo sistema, pelo hegelianismo e pelo racionalismo. Durante a sua juventude, ele estudou na Universidade de Copenhague. Foi ali que ele conheceu, né, o sistema filosófico de Hegel, e ali ele teve um contato, ele começou a se aprofundar. A princípio, ele gostou muito de Hegel, mas conforme ele foi estudando, conforme ele foi aprendendo, ele se tornou crítico do racionalismo e o crítico das ideias de Hegel. Em 1838, ele perdeu o pai que a gente vê que era uma figura importante na vida dele, e esse período foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. E a gente vê que ele, em 1838, ele entra numa vida de dissolução. O pai dele era uma pessoa rica, ele recebeu a herança do pai, ele começa a gastar esse dinheiro todo com roupas, com bebidas, com mulheres e com várias outras coisas, uma vida totalmente dissoluta. E nesse momento ele também para os seus estudos de teologia na Universidade de Copenhague. Em 1840, ele fica noivo de uma moça que se chamava Regina Olsen. E ele fica noivo dessa moça durante um ano, e ele termina o noivado, e o motivo que ele apresenta para terminar esse noivado é porque ele fala que ele não era uma pessoa boa, que não daria certo esse namoro por causa do jeito que ele levava a vida, por causa do jeito que ele enxergava a vida. Essa mulher, ela realmente fica muito decepcionada e brava com ele, e ela se casa com outro rapaz, mas a gente vai estudando a vida de Kierkegaard e vê que ele, durante a vida inteira, ele ainda lembrava dessa mulher, e ela é uma figura muito marcante na vida dele. Em 1840 também, ele resolve terminar seus estudos e resolve tornar-se pastor. Em 1841, ele terminou a tese dele sobre o conceito de ironia e prega o primeiro sermão. E é interessante que essa é a primeira obra de Kierkegaard. Essa é a primeira obra que a gente tem dele. A partir daí, ele havia escrito outras coisas antes, mas é a partir daí que começa a contar a obra literária dele. E é interessante também que a gente vê que esse período em que Kierkegaard, de 1838, quando ele abandona tudo, é o momento onde ele realmente abraça essa questão do hegelianismo, e quando ele começa a se aprofundar, ele tem uma experiência e ele abandona isso, e a partir daí ele se torna um crítico ferrenho do hegelianismo, ele se torna um crítico ferrenho do racionalismo, e daí ele começa a desenvolver
todo o seu trabalho, que alguns vão definir como o início do existencialismo, e outras pessoas vão falar que ele é o primeiro pré-existencialista. Kierkegaard ele falece no dia 11 de novembro de 1855 em Copenhague, ou seja, ele tem uma vida inteira também em Copenhague, e é importante a gente ressaltar também a questão de Kierkegaard, que ele é um dinamarquês, ele escreveu na sua língua materna, e mesmo assim, uma língua que não era conhecida da maioria das pessoas, ele consegue se tornar um autor muito importante para as gerações posteriores, principalmente. Muitas pessoas bebem de Kierkegaard e muitas pessoas bebem de todos os ensinos dele para definir as suas teorias. Vamos lá, dando continuidade aqui à apresentação que foi iniciada pelo Josemar, como ele adiantou aí, nós falaremos agora sobre as contribuições teológicas de Kierkegaard, né? Nós vamos falar um pouco sobre como que a vida dele influenciou a teologia, a visão dele, e como ele influenciou aqueles que vieram depois dele, né? Quais foram essas contribuições? Como o Josemar acabou de falar da história dele, eu gostaria de enfatizar alguns pontos que acabaram influenciando o pensamento e, consequentemente, o desenvolvimento da teologia de Kierkegaard, que está relacionado a experiências ruins que ele teve, né, da família, a perda dos irmãos, a perda do pai. Enquanto ele trabalhava com o pai, ver ali aquelas maldições proferidas contra Deus, enfim, e ainda experiências também ruins religiosamente falando, um cristianismo muito rígido ali na Dinamarca, um luteranismo muito rígido, ele não teve experiências boas, então tudo isso acabou formando o pensamento dele e, consequentemente, a teologia, por isso que ele acabou enfatizando muito essa questão existencial. O pensamento existencialista ele tem a ver com essa experiência humana, só que Alistair McGrath vai dizer que há basicamente duas linhas aí, né, dois pontos que são desenvolvidos sobre o existencialismo. De um lado, é aquele pensamento que tem a ver com a experiência que o ser humano adquire ao longo da vida. E aí, um outro conceito, por outro lado, que é o que tem mais a ver com a teologia de Kierkegaard, está relacionado à vida interior, à consciência, à noção dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Então, essa é que Kierkegaard vai trabalhar um pouco mais, é justamente neste sentido. E aí está uma contribuição negativa que ele acabou deixando, ele aprofundou tanto no existencialismo, tanto que ele é conhecido, né, como o pai do existencialismo, ele aprofundou tanto a ponto de cair no individualismo, de acreditar que o ser humano ele é capaz de tudo, que ele é livre, né, para fazer aí tudo, depende dele. Então, isso acabou gerando complicações posteriores, né? Influenciou aí pensadores, teólogos como Paul Tillich, como o Bultmann, e filósofos também, né, como Martin Heidegger e também o Jean-Paul Sartre. Então, essa foi a influência, essa foi a contribuição negativa para nós, né, que Kierkegaard acabou deixando aí para depois dele. E no que diz respeito à teologia de forma positiva que ele deixou de contribuição, está ligado ao pensamento racionalista da época, né? Lembrando que ele combatia esse sistema racional, essa ética, essa moral racionalista da época. Então, deu um chacoalhão na teologia, fez para que teólogos depois dele acabassem despertando aí para esse pensamento existencial também, mas não da forma como veio a se desenvolver depois. Então, acabou sendo importante nesse sentido, né? Quebrar aquela ética moral que o ser humano basta ele sistematizar ali uma religião e ele consegue ali se aproximar de Deus. Então, nesse sentido, a contribuição foi que, na verdade, a ética, a moral, ela vem de um relacionamento com Deus
vem de uma experiência com Deus e não do ser humano buscar em si próprio aí um significado, um sentido para a vida. E aí, com relação às obras dele, né? Ele escreveu bastante, ele escreveu com vários pseudônimos, tá aí dois deles aí, alguns livros que ele escreveu Diário de um Sedutor, A Repetição, em 1843, Temor e Tremor, Migalhas Filosóficas, O Conceito de Angústia, As Obras do Amor, O Desespero Humano. Além dessas obras aqui, né, Kierkegaard não escreveu só sobre teologia, ele escreveu aí vários assuntos, ele escreveu sobre tratados filosóficos, discursos, artigos, várias notas, ele escreveu assim, um monte de assuntos. Então, está aí um pouco das contribuições teológicas de Kierkegaard e algumas das suas principais obras. Agora eu passo para o Paulo Sócio. O Paulo vai fazer aí uma conclusão, vai falar Mas quais são as conclusões teológicas que nós podemos tirar de Kierkegaard? Para nós conseguirmos desvendar o pensamento conclusivo de Kierkegaard a respeito da teologia, nós precisamos primeiro entender alguns pontos essenciais da filosofia dele. Quando Kierkegaard ele fala a respeito do curso de sua vida, ou do curso da vida de todas as pessoas, ele coloca a vida em 3 estágios. E o primeiro desses 3 estágios é o estágio estético. Para passar rapidamente, o estágio estético pertence ou caracteriza a vida daqueles, o momento vitalício daqueles que vivem com o único objetivo de perseguir o prazer. Eles vivem para o momento, porque é no momento que eles encontram prazer. Agora, esse prazer não se restringe ao sexo, não se restringe ao prazer físico, mas também tem questões artísticas. O importante disso é a questão do viver no momento. Mas Kierkegaard enxerga nesse estágio estético um grande problema, que é o resultado final que esse estágio produz na vida de alguém. E esse estágio é o desespero. Para viver no momento, nós precisamos entender que o momento, se é alvo de vivência, em si se torna sem significado. Ou seja, uma pessoa que vive para o momento entende que nenhum momento é mais importante do que o outro. E então todos os momentos são igualmente sem significado. E então, por causa desse desespero, é necessário que a pessoa passe para o segundo estágio da vida. Só que a gente tem que entender que indo para cada estágio, pulando de estágio em estágio, como Kierkegaard diria, não é uma passagem natural, no sentido em que no ponto culminante do estágio da estética, o homem não pode passar para o estágio da ética, que é o segundo estágio. Ele precisa tomar um passo, ou como Kierkegaard diz, um pulo, um salto da fé. Porque entre esses 2 estágios existe um grande abismo. Agora, o estágio ético envolve encontrar-se na aplicação na aplicação individual do geral. No pensamento de Kierkegaard, filosófico, você tem 2 partes. Ele diz que você tem o indivíduo singular, ou o único indivíduo, e o indivíduo geral, que seria o indivíduo da multidão. E então, essa pessoa que vive a fase ética da sua vida, ela precisa encontrar ou se encontrar na própria aplicação do individual do geral. E por que isso é importante? Quando um indivíduo ele entra nessa fase, ele passa a abandonar a si mesmo, os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, e passa a buscar apegar-se a algo maior fora de si mesmo. Então,
Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que o que o homem está fazendo no estágio ético é que, na verdade, ele está buscando se salvar através da obediência às ordens naturais das coisas, seguindo leis universais: não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Todas essas leis naturais que nós sabemos que são para o bem constituem a fase ética. Mas o problema é que esse estágio também em si não tem fundo próprio, porque também leva ao desespero. Então, o homem ele não pode enfrentar, dentro desse estágio, as questões maiores da vida, como o pecado e o arrependimento. Então, é esse desespero que Kierkegaard diz que pode fazer com que o homem venha a tomar esse salto de fé para o terceiro estágio, que é talvez o estágio mais importante para Kierkegaard, que é o estágio religioso. A religião para Kierkegaard é a ciência, a consciência de um poder metafísico no universo. E esse poder é transcendente, mas o relacionamento entre o transcendente e a pessoa, o indivíduo, é pessoal. O indivíduo precisa entender que a fé que ele tem nesse poder transcende esse mundo e tudo que existe. Para dar sentido a isso, Kierkegaard ele usa um exemplo bíblico de Abraão. Abraão ele é ordenado por Deus a matar o seu filho Isaque, que é um ato que contrariava sua ética e as suas normas sociais. Contudo, Abraão ele estava preparado para executar a ordem divina por causa de sua fé. Kierkegaard, ele entendeu que aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, transcende tudo aquilo que entendemos. E por isso nós precisamos colocar a nossa fé completamente nele. Mais importantemente que isso, nós precisamos também entender, no exemplo de Abraão, que esse desejo de Deus não é uma lei aplicada a todos. Ou seja, Deus desejou algo específico de Abraão. Então, é uma ordem individual. Tendo entendido isso, essa fé agora recebe a característica de ser baseada num nível pessoal. Kierkegaard, ele afirma que a fé cristã não é simplesmente regurgitar dogma eclesiástica. Ficar regurgitando dogmas é comum para o sentido da multidão. Mas aqueles que seguem isso, que seguem a religião, os dogmas, por seguirem aquilo que é lei universal, são caracterizados pelo estágio anterior, o estágio da ética. Essas pessoas, Kierkegaard diz, habitam na inverdade. Né? Então, esse terceiro estágio é fortemente caracterizado por uma paixão individualmente subjetiva, algo que não pode ser oferecido pela igreja ou por fatos empiricamente científicos. Kierkegaard ele vai contra essa ideia racionalista da fé, assim como Schleiermacher. Mas nisso, Kierkegaard ele chama os homens a darem um salto de fé, porque eles precisam conhecer Deus no nível pessoal. Esse estágio é o estágio, lembrando, ressaltando, mais importante. Essa fé, esse dever, é a incumbência mais importante de se alcançar como ser humano. E, segundo Kierkegaard, é oferecido a todos. E é somente na base dessa fé que um homem pode ter qualquer chance de se transformar em um verdadeiro eu, que é um outro pensamento central de Kierkegaard. Mas tem um problema. O problema conclusivo na teologia de Kierkegaard é quando nós olhamos para o fato de que ele é altamente individualista. Como Justo Gonzalez diria, ele, apesar de salientar vigorosamente a ortodoxia, ele não salientou o suficiente. Os lados negativos de Kierkegaard é justamente este, o seu individualismo exagerado.
talvez isso seja devido ao fato de que ele também era um indivíduo altamente individualista. Mas, de qualquer forma, esse pensamento de que alguém deve enfrentar o Deus sozinho, que a fé é uma decisão individual, precisa ser lido com mais cuidado. Uma pessoa que entende que a fé é dessa maneira gera problemas de insuficiências em outras doutrinas bíblicas. Por exemplo, a doutrina eclesiástica. Uma pessoa que não enxerga a beleza e o desejo chamado de Deus para a vida cristã em comunhão, em comunidade, em eclesia, não consegue desenvolver uma fé forte, uma fé pautada em experiências religiosas coletivas. E um segundo ponto que Kierkegaard nega, ou que entende, compreende da maneira errada, é a natureza corporativa do pecado e da injustiça. O pecado e a injustiça não são coisas que habitam apenas no indivíduo, mas é uma verdade que habita em todo o coletivo. É uma verdade que habita em toda a sociedade, sobre todos os homens que nascem de forma ordinária, porque é fruto da queda humana. Quando nós olhamos assim, nós vemos que, por mais que ele tenha sido um grande proponente na compreensão da necessidade de uma fé e um relacionamento pessoal com Deus, ele esquece e nega a necessidade de viver uma fé em comunhão com a igreja, uma fé em comunhão com os nossos irmãos. E por isso é altamente perigoso nós aceitarmos tudo aquilo que Kierkegaard diz. Que Deus os abençoe. Um abraço.